Fala pessoal, sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira. Muitos resultados, muitos jogos e muitos gols também no final de semana. Infelizmente, alguns dos nossos maranhenses não conseguiram fazer seu dever de casa ou mesmo um resultado fora de casa. O Cavalo de Aço conseguiu vencer com um gol de 1-0 de John Maranhão. Ficou por isso mesmo, mas já está no G4. Atualmente é o quarto colocado. Já o Motoclube perdeu por 2-0 fora de casa e apesar do placar, o jogo não foi assim tão fácil para o time adversário. Moto criou bastante, mas infelizmente o resultado não veio. O Sampaio Correia perdeu para o Vasco da Gama 1-0 logo no início do jogo, mais ou menos com os 2 minutos, e não teve poder de reação para conseguir empatar ou mesmo virar a partida. E o Juventude Samas, em um jogo de 6 gols, 3-3, mais uma vez não consegue vencer dentro de casa. Tudo isso e muito mais logo agora, depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E sem perder tempo, vamos para os melhores momentos de Cavalo de Aço e Guarani de Sobral. Lembrando que o Cavalo de Aço venceu o atual líder do grupo A2. O Cavalo de Aço tomou inicialmente a parte da frente ali, o setor mais ofensivo, tentando buscar o gol e vencer dentro de casa, porque é aquela coisa, né? A Série D tem que fazer seus pontos dentro de casa, mas aí demora um pouquinho, o Guarani de Sobral começa a igualar ali as ações ofensivas, até que o Cavalo de Aço consegue marcar um gol, e é o gol justamente da vitória que dá aquele alívio, que dá aquela tranquilidade para o técnico Mirandinha, para os outros jogadores. O gol foi com Johnny Maranhão. E claro, Tadeu Nunes está aqui com a gente para comentar sobre essa partida, esse jogão de bola. Boa tarde, Gaudense, boa tarde a todos. Aí o gol do John Maranhão, né? Ele acabou de entrar, já tinha finalizado uma bola na trave. Não foi um jogo, não foi aquele primor técnico, né? A partida. Mas foi suficientemente bom para o Imperatriz conseguir sua vitória dentro de casa, bater o atual líder da chave e assim pegar o elevador e estacionar na quarta posição, e além da quarta colocação, está a 3 pontos acima do quinto colocado. Então, é uma vitória muito importante para o time do Imperatriz, uma vitória que dá ânimo e dá mais confiança para seu elenco, uma vez que, como eu falei no início, não foi uma partida, falando da parte técnica, uma partida, um primor de partida, mas foi um jogo bem interessante. O time do Imperatriz ainda perdeu essa oportunidade no primeiro tempo e no segundo tempo, no contra-ataque, conseguiu marcar o seu gol e levou até o final da partida esse placar de 1-0, que foi muito favorável por todas as circunstâncias que o Cavalo de Aço enfrentou na partida. Agora sim, um dia depois, olhando na tabela, olhando a classificação e vendo o Imperatriz no G4, isso traz uma confiabilidade maior, tanto para o Mirandinha como para os seus atletas também. E o quinto colocado é justamente o Motoclube, que não conseguiu fazer seu dever de casa. E quem conversou com a gente foi o Johnny Maranhão, o autor do gol, desse gol que saiu numa arrancada e parou apenas dentro da rede. Graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que o professor vem me dando. Comecei titular, infelizmente não baixei a cabeça, continuei trabalhando e Deus me presenteou agora com esse gol da vitória. Na verdade, tem que continuar trabalhando e confiando em Deus. É a melhor coisa que tem a fazer. Conversou com a gente foi o goleiro Diego, titular absoluto e um dos líderes da equipe. O futebol sem susto até não é gostoso, né? A emoção do futebol é essa, a adrenalina de fazer o gol, de perder gol, de correr risco. Essa é a adrenalina do futebol, isso é o que me move esses 20 anos que eu, graças a Deus, eu tenho muita honra de vir trabalhando. Graças a Deus tivemos uma vitória, a gente já vinha de alguns resultados sem perder e conseguimos agora uma grande vitória em casa frente ao líder, que nos dá muita força para continuar na luta pela classificação, honrando essa camisa, honrando essa cidade grande que merece o time na Série C, até mesmo na Série B, e por percalços da vida aí, o Imperatriz não está mais. Mas a gente tem humildade, lutando contra muitas coisas, e a gente está conseguindo, com humildade, buscar as vitórias e honrar essa camisa do torcedor. E vale ressaltar que não é qualquer vitória, é uma vitória dentro de casa e contra o líder da competição. Muito se tinha da ideia que o 4 de julho seria sim um time a ser batido no grupo A2,
pelo retrospecto recente dele, mas o Guarani de Sobral está passando por cima, até apelando no grupo A2, jogando muito bem, mas jogar contra o Imperatriz e perder para o Imperatriz dá moral para o Cavalo de Aço. Muito, aí você vai, a gente fala do Mirandinha, né? Um cara calado, um senhor, educado, e aos pouquinhos está colocando sua ideia dentro do Imperatriz e está formulando vitórias importantes, como essa contra o Guarani, é uma vitória ali para dar mesmo moral, para dar mesmo aquele up que o time do Imperatriz estava precisando. Agora é manter, né? Só chegar no G4 por chegar. A manutenção do G4 que é o problema, que é mais difícil. E o Cavalo de Aço, com esse resultado, além de chegar na quarta colocação, realmente coloca o trabalho do técnico Mirandinha em jogo, e eu fico muito feliz de finalmente a gente conseguir falar de um futebol, de uma parte técnica, né, do Cavalo de Aço de forma diferente. Nós passamos aqui quase um ano, mais ou menos, infelizmente, né, criticando, porque deveria sim ser criticado, não só a parte técnica, mas também a administração do clube, mas nesta Série D, o Cavalo de Aço está completamente diferente. A gente está falando da parte técnica, né? Da parte tática, da parte evolutiva que o time teve ao longo dessa Série D, uma vez que foi rebaixado também no estadual. Então isso passa muito também pela experiência do Mirandinha. O Mirandinha vem fazendo bom trabalho no Imperatriz. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tudo sobre um jogo de 6 gols do Juventude e também a derrota do Motoclube fora de casa. Estamos de volta e quem fez bonito sim, tecnicamente o jogo muito bom foi o Juventude, mas infelizmente, novamente, o resultado acabou que não veio, o Juventude não conseguiu vencer dentro dos seus domínios. Temos as imagens dos melhores momentos entre o Juventude Samas e o Tocantinópolis. Um jogo muito equilibrado, Tadeu, literalmente, tanto na parte técnica quanto na parte criativa e principalmente no placar, né? Se o Paragominas, eu sei que aí não é o Paragominas, mas eu me lembrei dele agora, Aleilson e Paulo Rangel, Bruno Rangel estão lá fazendo diferença, e quem fez a diferença ontem foi o Jamie, esse mesmo aí, Sampaio Correia, e Valber, aquele meia também, passou pelo Sampaio, passou pelo Motoclube. Esses jogadores fizeram diferença em favor do Tocantinópolis. O Adrian empata o jogo, onde todo jogo está fazendo gols, né? Um grande jogador, caiu muito bem no time do Juventude. Numa saída de bola do próprio Juventude, né? O time do Juventude deu o gol para o adversário, conseguiu empatar o jogo, mas o que está muito explícito para mim são as bolas aéreas defensivas do time do Juventude. Esse gol aí do jogador do Tocantinópolis foi logo depois do empate do time do Juventude. Então, quando a gente faz um gol, nós temos que ter concentração para não tomar o gol. Se o time do Juventude segura mais um pouco o seu setor defensivo, conseguiria sair com uma vitória. Mas o que eu vejo desde o jogo retrasado do Juventude são as bolas aéreas que estão fazendo a diferença contra o Juventude. O goleiro fica muito plantado, a zaga está batendo de cabeça, e eu sempre falo, é um ponto que o Marcinho Guerreiro trabalha muito. É um ponto que o Marcinho Guerreiro é muito preocupado quanto a isso. Infelizmente, o Juventude está tomando muito gol dessa maneira. Quem marcou os gols pelo Juventude foi o Edayan, o Dedé, que é zagueiro, mas joga como volante, e dependendo da situação do jogo, consegue fazer ser coringa, né? Tanto na parte defensiva como tentar ser um pouco mais criativo. E o zagueiro Betão, que quando marcou o gol já pouco mais do que os 40 minutos, estava literalmente exausto, cansado, estava pedindo inclusive água o tempo todo. Acho que pesa, né? Um jogo em cima do outro, ainda mais na temperatura lá de São Mateus. Pesa, além da temperatura, toda a adrenalina, né? Aquele algo a mais que você tem que dar para buscar a vitória jogando nos seus domínios. E eu conheço o Betão, ali ele fez o gol, ele estava exausto, mas ele não quis nem comemorar. Eu sei que ali ele estava muito pilhado, né? Aquele jogador que se entrega muito durante a partida, ele não queria nem comemorar para a bola voltar a rolar para o Juventude ter, quem sabe, mais uma oportunidade. Mas o Juventude joga bem do meio para frente. A questão é aquela linha de quadro que precisa ser ajustada e o volante, né? E não é só o Juventude que está com esse problema. A questão do volante, ele tem que estar mais fixo ali para proteger a sua retaguarda. E como a gente sempre falou, e assim, o técnico Marcinho Guerreiro, ele tem uma característica, uma plataforma de jogo que principalmente preza pela parte defensiva. Só que nessa passagem pelo Juventude, essa parte defensiva ainda não está consolidada, eu acho que ainda falta algum ajuste, algum detalhe que ainda faz com que o Juventude ainda pegue bastante gols dentro de casa. Só lembrando que em 3 jogos foram 9 gols.
Exato. 9 gols em 3 jogos. Jogando em casa. Jogando dentro de casa. É muito gol para quem está jogando dentro de casa e quer almejar muito mais do que apenas uma pequena classificação para a fase de mata-mata. E se você pega 9, né, a gente falando apanhado geral, você tinha que fazer no mínimo 10, né, para sair com os 3 pontos em alguma partida. Então, realmente é muito gosto que o Juventude está tomando. É porque está propondo o jogo. Quando você vai propor o jogo, você tem uma inferioridade numérica no seu setor defensivo. Mas se você está propondo o jogo, as bolas que você cria, você tem que finalizar. Você tem que guardar lá dentro da casinha e depois voltar para esperar o adversário. Então, se o Juventude está saindo, eu até elogiei que o Bismarck, talvez esse jogador de ligação que o time tanto precisava, mas o setor defensivo tem que haver esse equilíbrio entre defesa, meio de campo e ataque. Então, jogar compactado, subir em bloco, defender no bloco médio, também pode ajudar muito o time do Juventude e depende muito também do que o Marcinho está passando para os atletas. E depois de mais um resultado que não agradou com certeza a comissão técnica, o próprio Marcinho Guerreiro conversa com a gente e faz um raio-x de como foi a partida. Olha, mais um empate dentro de casa, cara, onde a gente poderia ter saído com uma vitória, né? E a gente saiu atrás, né? Novamente, como eu falei, a gente novamente entregou os gols pro adversário, né? Uma expulsão no final. O time hoje, com certeza, teve uma outra atitude, melhorou bastante com a entrada de Bismarck, com a entrada do Cris, né? Mas assim, a gente ainda continua errando muito, né? Entregando os gols pro adversário. A gente conseguiu hoje um empate com 1 a menos, a gente até com sabor de vitória. Agora é ter tranquilidade, cara. Essa Série D tá muito nivelada. Hoje a gente poderia estar com 8 pontos, mas agora ter tranquilidade e trabalhar, né? Porque a gente vai ter um jogo muito difícil contra o Guarani de Sobral, então a gente espera conseguir ajustar, né? Amenizar os erros que a gente vem cometendo para a gente conseguir um grande resultado lá. E como o próprio Marcinho Guerreiro fala, é uma difícil missão fora de casa, tentar minimizar todos os erros e tentar, quem sabe, uma vitória fora de casa, porque é o que falta para o Juventude, levando em consideração que ele é o 7º colocado na tabela, mas a diferença para o 4º colocado ou para o 5º, que é o próprio Motoclube, é mínima. Eles estão igual empatados em pontos, mas para o 4º colocado são 3 pontos. São 3 pontos, é uma rodada, né? Uma vitória, tem que vencer e torcer para o Imperatriz não vencer seu próximo jogo. E jogando fora de casa talvez seja bom para o time do Juventude, que vai ter espaço para atacar. Então tem que acertar a linha de 4, tem que se defender, colocar o Luiz Guilherme pela direita, o Adriano pela esquerda, o Cris centralizado e o Bismarck para municiar esses atacantes, né? Dar a bola para o adversário, fechar a casinha e sair no contra-ataque. São esquemas de jogo que você tem que adaptar conforme a necessidade do próximo jogo. E talvez essa seja uma adaptação necessária para o time do Juventude, já que vai jogar fora de casa. A gente está com a tabela aqui no nosso telão, mas a gente pode colocar também aí pode ampliar, né, para o nosso telespectador, para rapidamente como é que está a tabela de classificação do grupo A2. Guarani de Sobral com 12 pontos, está um tanto que sobrando um pouquinho ali no grupo, consegue fazer bons jogos, apesar de ter perdido agora para o Cavalo de Aço. Tem o 4 de julho, Paragominas, o Imperatriz, Motoclube, Tocantinópolis, Juventude Samas e o Palmas. Entre o 7º e o 5º colocado, né, esses 3 times estão empatados, a mesma quantidade de pontos. Aí vem o Palmas, que está um pouco mais abaixo e começou a somar pontos agora na competição, né? Demorou um pouco para somar os pontos na competição, mas é um grupo realmente muito nivelado, como o Marcinho Guerreiro falou. É muito equilibrado, aí eu quero só chamar a atenção para o critério de desempate, né? São primeiros números de vitórias. Então você precisa vencer, jogando em casa principalmente, é um atributo que você não pode abrir mão. E aqui no penúltimo quadro a gente vê aí a porcentagem, né? O desempenho das equipes. Aí o Guarani de Sobral está com 66,7% de desempenho, por isso está liderando com 12 pontos. Isso passa muito pelo número de vitórias que é importante para cada clube almejar sua classificação. E para finalizar os nossos maranhenses na Série D, tem o Motoclube que, fora de casa, não conseguiu vencer o seu adversário. E olha, apesar do placar, foi um jogo sim muito disputado e o Motoclube teve diversas chances. Temos os melhores momentos para mostrar o jogo que foi fora no final de semana. Primeiro o Felipe tem essa oportunidade no começo da partida, tentou ali sem goleiro. A atitude foi a certa, né? Acho que tem que tentar usar os recursos que a pessoa tem. Exatamente, os recursos, e no caso a qualidade do Felipe, né? Ele não poderia
perder tempo dominando para finalizar. Ele deu um tapa de primeira, infelizmente a bola saiu. Aí o time do Guarani, o time do Quad Júlio respondeu logo com uma bola na trave, depois com essa bola aérea. É outro também defeito do Mota, assim como o Juventude, né? As bolas alçadas na área do time do Moto tá levando muito perigo, né? Estão pegando muito susto, até um certo ponto desnecessário, mas quando chegou na frente, o time do Moto conseguiu criar, né? Faltou tranquilidade para marcar. E essa tranquilidade, ou melhor, essa intranquilidade, a gente já vem observando já alguns jogos, né? O time cria, chega na última parte do campo com boa situação de finalizar, mas na hora de finalizar está pecando, né? O último passe até está entrando, mas a finalização propriamente dita tá ficando muito a desejar e o time não está tendo essa tranquilidade. Outro ponto também negativo que está acontecendo nesse time do Moto Clube, eles estão pegando muito gols também, né? Então foi só um jogo 0-0, acho que contra o Tocantinópolis fora de casa, que o Moto não fez e também não tomou gol. Então, assim como a Juventude, tem que haver esse equilíbrio no time do Moto Clube, né? Fazer gol e não tomar. Aí esse lance que o árbitro marcou pênalti, o zagueiro aí tem que encostar. Isso nós estamos falando de futebol, nós não estamos falando de um jogo de vôlei nem de tênis. Não houve o puxão, na minha opinião. Você vê que a camisa do adversário nela não é esticada. O jogador não fez a carga, não empurrou com os dois braços, estava até com o braço aberto. Então, ainda tem isso, você tem que estar preparado para esses erros de arbitragem. Daí depois de 1-0, o Mota ainda tentou se expor, mas o que chama muita atenção é que o Mota ele foi muito aquém do que ele foi no primeiro tempo. O Mota até incomodou bastante o time do Quad Júlio no primeiro tempo e já no segundo tempo foi meio passivo, deixou o Quad Júlio jogar e por isso a vitória foi até de um certo ponto merecida. Pelo segundo tempo, pelo meio do segundo tempo final, o Quad Júlio conseguiu se impor mais que o Moto Clube. Infelizmente não é um resultado, né, que a comissão técnica gostaria, os jogadores inclusive gostariam, por mais de ter criado muito mais oportunidades no primeiro tempo, não conseguiu colocar a bola para dentro e a bola pune. Não fez o gol, o time do Guarani foi lá e o do 4 de julho foi lá e conseguiu marcar e sair com a vitória. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta tudo sobre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Estamos de volta e vamos logo com os melhores momentos entre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Bola, e nem sempre saía com qualidade. Talvez o Daniel Costa demorou a entrar no segundo tempo. Eu já voltaria com o Daniel no segundo tempo, porque era aquele jogador que ia municiar o ataque, que ia dar opção de jogadas, que ia conseguir botar essa bola na direita para o Luiz Gustavo, o próprio Mário aí que tirou essa bola em cima da linha também. Mas durante o primeiro tempo, o Vasco ainda incomodou o time do Sampaio Corrêa e depois deixou de jogar no segundo tempo. Só que o Sampaio tinha a posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo, né, nas suas ações durante a partida. Em algum outro momento, o Vasco conseguia encaixar os contra-ataques, conseguia levar perigo para o Sampaio Corrêa, muito pela qualidade, né, que os jogadores tinham ali, né, com o rabinho entre as pernas. Então o Sampaio Corrêa se impôs tecnicamente, se impôs taticamente, se impôs no grito, mas não conseguiu vencer porque há esses acasos do futebol. Já para o jogo de amanhã, eu acredito, se o Sampaio der esse espaço ao Sampaio, o Sampaio deve ganhar o jogo. Lembrando que o Sampaio Corrêa não está em São Luís, né? Seguiu viagem, continuou viagem de onde estava lá do Rio de Janeiro, jogando São Januário, já vai direto para encarar o Vitória da Bahia. O Sport agora vai ficando por aqui, amanhã muito mais informações e é um até logo para Tadeu, que ele vai ter que fazer uma viagem, eu acho que ele está meio cansado, meio estressado, mas volta segunda-feira com a gente novamente, com todas as informações e os melhores comentários que só o Tadeu Nunes tem. Valeu!